Tu és meu Senhor, Jesus, meu Salvador, meu Redentor. Eu começo te louvando, Senhor, pela revelação que tu me deste na madrugada. O Senhor me deixou bem claro do porquê temos que tentar convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor me deixou bem claro que não era para nós termos nascido do pecado, nascido contaminado pelo pecado original, causado pelo casal original. O Senhor me deu uma visão e me disse: depressa lhe farei justiça por meio do arrebatamento. Fiquei muito animado, muito agraciado, sem contar o fato do Senhor explicar, por meio de Joel, o profeta, que no ano do arrebatamento havia a necessidade de nós tirarmos um tempo para jejuar. E o Senhor explicara que o jejum, segundo o que está escrito no original grego e hebraico, é uma forma de você se humilhar diante de Deus, afligir o seu corpo físico, demonstrando que entende o teu posicionamento de nos pedir para jejuar, afligir nosso corpo físico, se humilhar diante do Senhor, porque no processo de salvação, no processo de depressa nos fazer justiça, por meio da redenção, por meio do arrebatamento, todos se humilharam. Papai do céu se humilhou, entregando seu filho amado e querido, sem pecado, na mão de homens pecadores, que humilharam ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cuspiram na face do Senhor, Isaías 50, arrancaram-lhe os cabelos com puxões maldosos, o esbofetearam, o flagelaram, o coroaram de espinho. Tu não é rei? Fizeram ele ter uma morte de cruz, morte para malditos. Zombaram e escarneceram dele, rei dos judeus. Jesus foi humilhado, o Espírito Santo foi humilhado, o Pai foi humilhado. Quanto ao Espírito Santo, que estava dando poder ao corpo físico de Jesus para operar sinais, prodígios e maravilha, trazer ressurreição a mortos, liberdade aos endemoniados. O que os homens disseram? O que os homens disseram? Simplesmente falaram: fazem isso pelo poder de Beelzebu. Fazem isso pelo poder de Beelzebu. Sabe? É assim, surreal. É surreal, gente. É surreal a humilhação que submeteram Papai do céu. É surreal. É um negócio assim, sem precedente. Sem precedente. Humilhar o Pai, humilhar o Filho, humilhar o Espírito Santo. Humilhar os profetas, humilhar os apóstolos. Se Deus levantou reis, os reis foram humilhados. Se Deus levantou profetas, os profetas foram humilhados. Se Deus levantou apóstolos, apóstolos foram humilhados. Se Deus levantou os levitas foram humilhados. Então, sim, é justamente a humilhação que vai nos levar à salvação.
E hoje, assim disse o Senhor, que precisamos voluntariamente se humilhar diante da sua poderosa mão, afligir nosso corpo físico, jejuar, para poder sermos arrebatados e levar nossos familiares. Há várias instâncias na Bíblia que mostram como o jejum move o favor de Deus na vida da pessoa. Eu de madrugada ainda fiz para o meu grupo de WhatsApp uns 4 áudios falando sobre isso. Porque Deus não vê como o homem vê. Deus envolve mistério, muitas palavras. E só os pequeninos, verdadeiros adoradores, vão entender. Se aquilo que Deus mostrou ao apóstolo Paulo no céu, a qual o apóstolo Paulo disse que o que ele viu é inefável, não cabe nem poder direcionar aos homens, é uma verdade. Porque o apóstolo Paulo viu pets no céu, os pets dos adoradores do céu. Se ele fala isso para os judeus na época, há muito que ele seria apedrejado. Não chegaria nem a Roma. Se o apóstolo Paulo fala que viu familiares dos verdadeiros adoradores lá no céu, mesmo estando eles em pecado, pronto, há muito que ele teria sido apedrejado, não teria chegado nem a Roma. Se o apóstolo Paulo fala naquela época o que Deus tem nos mostrado hoje, há muito que ele teria sido apedrejado. Não teria chegado a Roma. Não teria. Hoje, para que nós possamos ver o que vemos e salvar nossa família, nossos pets e desfrutar de tudo que Deus tem nos mostrado, é necessário compreender que estamos no ano de Joel, onde ele pede que nesse período onde o povo teria sonho, visão, revelação sobre a redenção, houvesse também período de jejum, afligindo o corpo físico, se humilhando diante de Deus, dizendo: quero fazer parte desse processo de humilhação que o Senhor passou, ó Pai, que o Senhor passou, Jesus, que o Senhor passou, Espírito Santo. Quero passar também, porque quando eu jejuo, quando eu me humilho, quando eu me aflijo, faço tudo isso em prol da minha espiritualidade. Porque o corpo físico já nasce com o sentido de querer, de fazer, de sentir de si mesmo. Mas quando eu jejuo, eu entendo que o meu querer deve ser o querer de Deus. O meu fazer deve ser o fazer de Deus. O meu sentir deve ser o sentir de Deus. Nós somos emotivo, ele é racional. Ele sente um amor ágape, que envolve benignidade e justiça. Ele é um Deus de extremo amor, mas é um Deus de extremo fogo consumidor. Então, eu preciso compreender que eu preciso tirar momentos de jejum. Me abster do sentimento físico, do desejo físico, da vontade física e me submeter à vontade de Deus, o querer de Deus, o sentimento de Deus. O amor é uma lei. Se submeter à lei de Deus, uma ordenança de Deus, um mandamento de Deus. O amor é a lei. Se eu não tenho esse sentimento,
eu posso usar a lei. Ó, eu não amo o meu inimigo. Eu não amo aquela pessoa. Mas eu não posso viver pelo meu sentimento. Eu tenho que viver pelo sentimento de Deus, que me obriga a amar, me ordena a amar. É uma lei. Amar até o meu inimigo, orar pelo meu inimigo. Orar para aquela pessoa que eu não gosto. Para que ela se salve. Para que ela seja minha amiga. Para que eu seja simpático com ela e ela comigo. Então a gente começa a fazer o querer de Deus, a sentir como Deus sente. O sentimento de Deus é racional. Davi matou um homem honesto, sincero, temente a Deus, Urias, casado direitinho, respeitando os amigos. Davi mandou ele ter sexo com a sua mulher. Ele não, como é que eu vou ter sexo com a minha mulher se meus amigos estão lá na guerra? Não. Um homem reto, um homem de Deus. E Davi pegou a sua mulher, adulterou com a sua mulher, engravidou a sua mulher e por fim matou esse homem para ficar com essa mulher. Deus nem ousou sentenciá-lo, deixou ele mesmo se sentenciar. Já sabia que Davi, sendo uma pessoa que conhecia Deus, um Deus extremo fogo consumidor, ele mesmo se sentenciou à morte. E quando viu a besteira que fez, foi procurar o Deus de amor, amor extremo. E Deus o perdoou. Davi está no céu, Urias está no céu, Batseba está no céu. Mas se é nós, só Urias estava no céu. Batseba e Davi estavam no inferno. Se é nós, que somos emotivos. Mas Deus não é emotivo, Deus é racional. Usou da sua racionalidade. As pessoas nasceram de um estado pecaminoso, onde até morrermos ou sermos arrebatados, vamos ser impulsionados a pecar. Sim, a ser concupiscivo carnal, concupiscivo nos olhos e ainda soberbo nessa vida. Mas Deus quer depressa nos fazer justiça, nos tirar desse estado de pecaminosidade, de miserabilidade, nesse estado corruptível que o corpo físico tem dentro de si, com aqueles ingredientes do fruto proibido, comido por Adão e Eva, que foi transferido para nós. Deus depressa quer nos fazer justiça. Deus me deu a visão. Depressa lhe fareis justiça pela redenção. E me explicou, me direcionou, me impulsionou a estar falando isso para vocês. Jejum. O jejum é uma demonstração que você também quer se humilhar para poder, junto com ele, estar levando consigo sua família. Joel 2, verso 12 vai dizer que todos nós devemos se converter ao Senhor de todo o nosso coração. E só conseguimos fazer isso com jejuns, com choro, com pranto. Joel 2, verso 12. Com jejuns, quando você jejua, tira um tempo determinado para afligir seu corpo físico e se humilhar diante de Deus, você está demonstrando que tu é um com ele, se sacrificando para poder salvar a tua alma, a alma da tua família e a alma dos que te ouvem. Sabe? Eu vou dizer uma coisa para você. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 3,
A gente vê os discípulos agora jejuando e orando e impondo a mão sobre os seus ouvintes, que também estavam jejuando e orando, e os despedindo para que eles pregassem o evangelho e galgassem êxito. A gente vai ver Esdra com um grupo de pessoas que ele queria tirar do mundo secular, a Síria, e levar para o mundo espiritual, Jerusalém. Tirar de um lado para o outro. Pedir um favor divino a Deus para que os guiasse numa jornada de 4 meses da Assíria para Nova Jerusalém. Pediu ao rei da Síria para que lhe concedesse isso. Mas não pediu escolta, não pediu guarda, porque vivia dizendo para o rei da Síria que Deus iria conduzi-los em 4 meses pelo deserto, onde havia muitos salteadores, muitos homens ruins, estrupadores, que fariam mal às crianças, às mulheres, roubaria o ouro e a prata, roubaria o candelabro de ouro, roubaria os bens do povo de Israel para reconstruir sua vida em Jerusalém. Ele não ousou pedir ao rei, porque o rei ia dizer, tu não falou que Deus, esse Deus teu, cuida de vocês? Então, para que não desse margem para essas zombarias, para esse escárnio, saiu sem pedir escolta. Mas quando chegou perto do rio Ava, sabendo que do outro lado havia, naquelas cavernas, vivendo os vários salteadores que viviam roubando os viajantes, os peregrinos, e vivia disso, ele convocou todos a jejuarem. Crianças, homens, mulheres, anciões, vamos jejuar a Deus para alcançar o favor divino. Proclamou um jejum e pediu a Deus para que ele fizesse passar em segurança por aquelas cidades até chegar a Jerusalém. E Deus simplesmente lhe prestou esse favor divino. Quando jejuamos, com o propósito de conduzir o povo para a terra prometida, para Nova Jerusalém, para o outro lado, tirando do mundo secular para levar para o mundo espiritual, Deus age. Mas alguém poderia dizer, precisava de jejuar, não bastava ir e confiar em Deus? Não, Deus está deixando bem claro que certas vitórias devem ser conquistadas com uma vida regrada de jejum e oração. Nós, maranatas, há quanto tempo temos pedido ao Senhor certas vitórias em certas causas? Financeira, clínica médica, na área da saúde, advocatícia judicial, sentimental, conjugal, familiar. Quanto tempo nós pedimos e não recebemos? É porque não proclamamos um jejum. Um jejum em prol dessa causa. Não tiramos momentos de jejum em prol dessa causa. Quando a gente começa o jejum, a gente está se humilhando diante de Deus e dizendo, estou tirando tempo para me abster do mundo físico e entrar no mundo espiritual, para te ouvir face a face, para me humilhar diante do Senhor face a face, na beleza da tua santidade. E no meu ato de humilhação eu estarei meditando na tua palavra, estarei louvando, estarei pregando, estarei atuando em teu favor, em favor do teu reino. Jejum não é regime. Regime, a pessoa fica sem comer e não faz nada. O jejum não. Jejum, a pessoa fica sem comer do mundo físico, mas se alimenta do mundo espiritual com louvores, meditação na palavra e pregação da palavra. Aí é jejum, não é regime. Então, jejum é fazer a vontade de Deus, é procurar sentir como Deus sente, fazer como Deus faz, agir como Deus age, querer o querer de Deus,
não o seu. É jejuando e orando, orando e jejuando. Para obter vitória, favor divino. Jesus jejuou 40 dias. E alcançou o favor divino. Salvou minha alma, tua alma. O maior legado que Jesus deixou ao jejuar 40 dias, 40 noites, foi poder nos possibilitar se salvar. Esse foi o maior legado, foi a maior vitória, foi a maior conquista, era o que ele mais queria. Não via a hora logo de passar, logo que tinha que passar, para poder nos oportunar se salvar. A parte dele fez, agora é a nossa parte. Nossa parte. O apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 2, aparece ali servindo ao Senhor e jejuando. Sabe? Moisés, ele jejuou 40 dias, 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. Então alcançou o favor divino. Deus foi lá e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Está lá, Êxodo 34, verso 28. Jejuou 40 dias, 40 noites. Se a gente quer ser Moisés dos tempos modernos, a gente tem que estar fazendo link com o jejum. Eu quero que vocês saibam que se eu jejuar e poder alcançar todas as vossas almas com seus familiares e os meus familiares e os familiares da Márcia, já valeu a pena o jejum. Já valeu a pena o jejum. Sabe? Esteja certo disso. Estarei fazendo isso por aqueles que me ouvem. Esteja certo disso. Em Esther, capítulo 4, verso 16, todo o povo se ajuntou em Suzã e jejuaram por Esther. Não comeram e não beberam por 3 dias, nem de dia nem de noite. Esther e as suas moças, suas serviçais no reino, também jejuaram 3 dias, 3 noites, para que ela pudesse ter um encontro com o rei e salvasse todo o povo que estava jejuando e que ao mesmo tempo estava com medo de perecer. Esther, capítulo 4, verso 16. Deus tem nos provado. E quando jejuamos, Ele tem nos afinado, como se afina a prata. A prata é o povo que vai ser arrebatado, vai alcançar a redenção. Salmo 66, verso 10. Simples. Simples. Que o Senhor Deus possa falar mais alto no vosso coração e que vocês possam tirar tempos de jejum em pró de trazer solução para o teu problema e jejum em pró de trazer salvação para nós e para os nossos familiares. Porque assim estarei fazendo até o arrebatamento. Que eu creio que está dentro desses próximos 40 dias, dessas próximas 40 noites. Eu creio. Ricardo Luiz.